Galera, olha só, não dá diferença, tá? Se for um para cada lado ou 1000 para cada lado, você vai programar a mesma coisa. Não dá diferença. Você só vai mudar o número da matriz lá de quantidade de jogadores conectados. Entendeu? Mas assim, para todos os efeitos, isso não dá diferença. Aí o cara vai, tipo assim, a velocidade é fixa, vai passando pelo cenário, aí vai aparecendo um monte de coisa que o cara tem que matar e tal. E tem que. Ele tá no quê? Num avião? O que? Aí tem que abastecer, ter essas paradas? Ou é só atirar e. Então, pode ser também, ó. Beleza, pode ser. Mas aí vocês têm que ver, tipo assim, marcar mais ou menos um tempo de jogo para você ver. Porque você não vai fazer cenário infinito, né? Não sei como é que é a parada. Pera aí, mas assim não pode. Eu tenho que ver o que um mexer de um lado, eu tenho que ver do outro. Vocês podem até fazer igual tem jogo que é ou cortado na horizontal ou na vertical. E aí o jogador ele vê a metade dele, ele tá sozinho ali, o de baixo vê a metade dele. Porque eles podem estar em pontos diferentes. Mas eu tenho que ver, mexer de um lado e alterar do outro. Pessoal, me explica aí, então como é que é esse jogo aí. É um shooter de nave e Não conheço. a tela ela se move sozinha, Você só vai pra cima e pra baixo. não, você vai pra frente, mas você vai ter a colisão da tela, a limitação da tela e vão vir os inimigos. Muitos inimigos. Tipo, muitos. E você vai. Então eu tenho um cenário que aparece, vai lá, tem montanhas ou estalactites, dependendo do área, você pode colidir e morrer também. Se você entrar numa área, vai ter a limitação de terra em cima e embaixo. Se você bater, você explode. A nave explode. E o negócio vai ser a pontuação, né? Como é que é a pontuação? Você destrói os inimigos, os inimigos ganham pontos. Tá. E aí quando você morre, você volta num ponto lá no início ou você volta no ponto que você parou? A cada vez que você morrer, você tem 3 vidas. Se você morrer 3 vezes, pra você é game over. Mas se a outra pessoa estiver jogando, o jogo continua. Se ela ainda estiver com vida. No caso, pra ser um preço, se a pessoa perder 3 vidas, ela perde automaticamente. Game over. É, porque senão... Já o outro jogador, não teria como... Ele continuar sem o... não seria mais uma... Aí teria que colocar uma ficha. Como é que... É cooperativo. Então pode ser por pontuação. Quem durar mais, porque Se for cooperativo, é porque esse jogo é um jogo de arcade. Se você morrer da game over, você tem que botar um crédito pra jogar de novo. Nesse caso, a gente pode ir colocando o personagem parando. Se você der game over, Então vamos fazer o seguinte, ó. Se você morrer, desconta uma quantidade de pontos do seu total. Então se acabar o jogo ali, ganha o cara sem pontuação. com a maior pontuação. mas aí é a questão, se o cara que morreu fez mais pontuação, fez mais pontuação do que o cara que... Ainda tá jogando? E se ele morrer e continuar com pouco ponto? Não, ele tá vivo, mas Não, tipo assim, o cara morreu, mas ele fez... O cara que morreu, o cara pode ficar na frente. Acho que tem que pelo menos botar acho que tem que pelo menos tirar pontos do cara. Portanto, fica melhor aí.
Vamos fazer o seguinte, então. Faz o jogo por tempo, dá 1 minuto de jogo. Cada vez que alguém morrer, tira ponto do cara. E os inimigos lá que forem aparecendo, cada um vale uma pontuação e cada um faz uma parada diferente. Um atira, o outro só se joga contra a sua nave, enfim. O tiro é infinito? O tiro é infinito? Tá. Pode ser assim então? Tá. Então a partida vai ser por tempo. Tá. Partida por tempo. Então olha só, galera, vamos começar então a tentar modelar isso aí, porque eu não tô imaginando nada. Vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre vai ter aqui, nós vamos colocar lá o jogador, tá certo? Que no nosso caso a gente vai usar para o cara que vai jogar o jogo ele ter vamos dizer assim, ele tem um cadastro dele lá no jogo, né? Ele tem um nick dele para ele poder se logar, ver a pontuação dele e jogar contando ponto para ele, tá certo? Aí, o que acontece? O que mais que tem no jogo? Vai ter os obstáculos lá, né? Vamos colocar aqui. Esses obstáculos, eles são o quê? Nave inimiga e só? Tem a nave inimiga e tem um obstáculo que é cenário mesmo. É como se fossem meteoros. Ou. Tipo, é só o meteoro caindo. Oi? Ah, tá. O que for cenário tá imóvel. Só tá lá se o cara der o azar de bater, tipo uma montanha. Se o cara der azar de bater, dançou. Tá. Esses obstáculos, eles têm tipo assim, eles são diferentes, né? Tipo, é uma nave que vem atacando você. Como é que são esses obstáculos? Tá, então como é que eu vejo o jogo? Você pode pesquisar no Google Imagens, só para ver imagem, pesquisa Grade. Pesquisar o quê? Grade, G-R. Gradius. Gradius. Eu sempre chamo de Gradius. É isso aqui? Tá, então vai me explicando aí, o que tá rolando. Então, isso aí, ali você não... Essa primeira imagem aqui, aqui, ó. Embaixo? Ah, porque ele não... Tem do lá. Então, aqui, tá vendo essa parte marrom ali? Isso aí é o cenário. Se ele colidir ali, ele morre. Tá, aqui ou aqui? Os danos. Aí esse cara é o jogador. Ele tá indo. Aí, tipo assim, isso aqui são outras naves? Aí ele... Elas atiram e se movem aleatoriamente pra te atingir. Tá. Todas elas eu mato com um tiro só ou vai ter nave que eu vou matar com uma porrada de tiro? Algumas que morrem com mais de... tem que atirar mais vezes pra matar. Tá. Essas específicas é um tiro só. Você dá um tiro e ela explode. Tá, a maioria delas você dá um tiro ela explode, mas vai ter uma ou outra que você vai ter que dar E aí precisa de uns 2, 3 tiros pra... pra matar.
elas se movem de forma diferente. Sim. Elas têm um padrão, algumas têm um padrão de movimento. Eles movem assim de sei lá, vem aqui, faz um círculo. Tá, faz uma parada assim, tipo uma investida assim em cima de você. Tem outros que vão fazer assim. Tem outros que só vem reto. É isso aí. Tá. Beleza. Como é que vai ficar a tela? Vai ficar... Os dois jogadores vão ficar no mesmo cenário ou vai dividir isso aqui no meio e vai ter uma parada dessa aqui na parte de cima e outra na parte de baixo para cada jogador jogar sozinho? Então, essa tela aqui vai estar grande e ao invés de ter uma nave só, vai ter duas naves para cada jogador. Se os jogadores podem passar, Atravessar um no outro. pode atravessar um outro. Tá. É cooperativo? Como é que... A competição seria para fazer mais pontos. Tá. Beleza, a ideia é fazer mais ponto. Tipo, tá, a ideia é fazer mais ponto. Então vai ser por tempo ou vai ser o percurso do cenário? Tipo assim, eu vou atravessar, cheguei no final do cenário ou cheguei no ponto lá do cenário, acabou aquela partida. Como é que vai ser o esquema? Por tempo. Tá. Eu consigo acelerar? A tela se move numa velocidade fixa. Ela sempre vai estar andando lá. Tá. O fonte do tiro... Tá, vamos embora, vamos tocar o bonde aí, que à medida que eu for tendo dúvida, eu vou perguntando para vocês. Então, olha só. A gente vai fazer uma fase só, então eu não vou ficar preocupado com fase do jogo, tá? Porque senão eu teria que, tipo assim, modelar os cenários, porque cada fase o cara ia estar num cenário diferente, coisa e tal. Então a gente vai fazer da maneira mais simples. Vamos colocar o seguinte. Pelo menos na minha cabeça, tá? Isso aqui, esses obstáculos, eles vão surgir... Fala. Uma ideia que a gente está conversando aqui é de deixar as naves com vida infinita e deixar só o tempo mesmo. Aí cada morte que ele tiver, a gente vai descontando ponto. Tá. O seu jogador, como é que é o esquema? Ele morre com um tiro só ou ele tem... Morre com tiro só ou com colisão. Se ele bater naquelas rochas... Tá, então cada vez que ele morreu, tipo assim, tomou um tiro ou colidiu, ele morreu. E aí outra pergunta, vamos lá, tem dois jogadores, eles estão indo na mesma velocidade. Aí esse aqui tomou um tiro, morreu. Ele já volta na mesma posição ou ele volta um pouco atrás? Porque esse aqui tá vendo o jogo ir embora. O que é isso? Botar um ponto de quê? Esse jogo é o cenário de modo, não é o personagem. Você pode colocar, não precisa de só ponte, vai estar na mesma posição. Só que muda o cenário. Mesmo se mudar, Junto com a câmera, são obrigados a fazer se recebe muito pouco. Aí você não aparece. Você também. A câmera está se movendo sempre, mas você pode se mover na velocidade assim. Você pode ir para frente e para trás. Tipo, o cenário está passando assim. Dentro desse quadrado do cenário, você pode ir para frente, para trás. Se você quiser ir lá na frente e de repente ia bater com uma outra nave, problema seu. Tá.
Olha só, eu coloquei 2 relacionamentos de jogar. Um jogador participa de no mínimo 0, no máximo N partidas. Uma partida tem no mínimo no mínimo 1, no máximo 1 jogador. E aí, eu estou olhando de um único jogador. Aí do outro lado, a mesma coisa, né? Um jogador que está na segunda, que é o segundo jogador, ele participa de no mínimo 0, no máximo N partidas. E essa partida precisa de no mínimo 1 e no máximo 1 segundo jogador. Tá. Para essa partida, olha só, quando uma partida for... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não coloquei um relacionamento N para N, porque em cada partida, uma partida só, ela vai ter 2 relacionamentos. Lembra do atributo multivalorado que eu expliquei? Quando o atributo multivalorado, eu sei a quantidade de coisas que vai se relacionar, eu posso colocar em forma de atributo cada relacionamento. Lembra do caso do telefone? Eu tinha 3 telefones, então eu posso colocar 3 atributos. Telefone 1, telefone 2, telefone 3. Ah, é um multivalorado, só que o cara pode ter quantos telefones ele quiser. Então é melhor eu criar um relacionamento de 1 para N do cliente lá com o telefone e ele cadastra quantos telefones ele tiver. Nesse caso, eu estou fazendo a mesma ideia, porém com relacionamento. Como a partida nossa é para 2 jogadores, então ao fazer uma partida, essa partida se relaciona com o jogador 1 e com o jogador 2. Tá vendo? Então eu estou travando que uma partida tem 2 jogadores. Se fosse uma partida com número indefinido de jogadores, eu criaria um N para N aqui e eu juntava todos os jogadores numa partida só. Tá? Eu podia ter 10 mil jogadores, como é N para N, um jogador pode estar em N partidas e uma partida pode ter N jogadores, eu faria esse N para N e deixaria indefinida a quantidade de jogadores. No nosso caso, a gente só precisa ter 2. Então, essa vai ser a diferença no banco. Então, se eu quisesse ter vários jogadores por partida, eu deixaria N para N aqui, tá? Então, a gente sempre vai colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, jogar 1 e o jogar 2, que a gente já sabe que é o jogador 1 e o jogador 2 que está na partida. Beleza? O cenário da partida é fixo. Então, como a partida vai ser por tempo, tipo é 1 minuto de partida, por exemplo, então vocês vão calcular quanto que os caras vão andar no cenário para dar 1 minuto, certo? E aí vai fazer cenário para aquele 1 minuto. Então, com isso aí... Não preciso. Dá para randomizar. Criar um cenário do tamanho da tela, quando ela chegar aqui, ela voltar com os obstáculos aleatórios. Show. Então, beleza. Tranquilo. Bom, olha só. Quando uma partida for começar, o que acontece? Nós vamos ter que colocar obstáculos nessa partida. Tá certo? Aí tem outras perguntas aqui. Então, cada obstáculo, na verdade, esse obstáculo ele vai ser sorteado para a partida. Então, vamos dizer que eu tenha lá vocês vão dar carga de obstáculos no banco de vocês. Vocês têm 1000 obstáculos diferentes. Pode ser diversos tipos de nave, pode ser, sei lá, meteoro que não seja fixo no cenário, que não dá para você matar, que ele só passa assim, se pegar em você, você dançou. Enfim, pode ser um monte de naves que você tem que dar vários tiros para matar, naves que você
mata com um tiro só, enfim, o que vocês quiserem. Então, essa galera, ela vai ser sorteada quando eu começar a partida, porque eu vou ter que colocar ela em pontos diferentes do cenário, certo? E essa galera vai ter, cada obstáculo vai ter um percurso diferente, vai ter então a gente tem dentro de cada obstáculo propriedades diferentes que vão fazer parte da partida. Bom, o que eu tô querendo fazer? Esses cenários, eles vão fazer um N para N com partida. Por que eles vão fazer um N para N com partida? Porque eles estarão, eles vão estar em cada partida. Ó. Uma partida vai ter 0, né, porque no momento que eu criar a partida ainda não vou ter sorteado nada. Então uma partida vai ter 0, no mínimo 0, no máximo N obstáculos. Pode ter um obstáculo novo que ainda não foi sorteado em nenhuma partida. Então eu tenho um N para N aqui, isso aqui saiu errado. Isso. Eu tenho um N para N aqui de obstáculos para partida, certo? Beleza. Aqui eu vou ter outras informações aqui dentro. Então, vamos colocar aqui que o obstáculo... A praga do participar, eu vou colocar aqui. Então, esses obstáculos, depois eu mudo aqui, esses obstáculos, eles vão estar numa determinada partida. Aí, voltam as perguntas. Tipo assim, o obstáculo que você mata com um tiro só, fechou. Você acertou o tiro, aquele tiro é seu, foi disparado por você, o obstáculo foi destruído, ponto para você. Fácil. Porém, tem um obstáculo que, por exemplo, precisa de 4 tiros para matar ele, para destruir ele. Como é que a gente vai fazer? Aí, tipo assim, tá eu e mais alguém jogando, eu dei 3 tiros, o cara deu o último. Aí o ponto é para ele? É assim? Tá, aí vamos pensar assim, ao contrário. Quando o jogador morre, vamos pensar no seguinte, ó, cada obstáculo vale uma pontuação. Tipo, o obstáculo é mais difícil de matar, vale mais pontos, os outros mais facinho, vale menos pontos. Aí, você imagina o seguinte, quando eu sou morto, eu, jogador, eu sou morto por um obstáculo fácil ou por um obstáculo difícil. Tipo assim, um obstáculo idiota me matou. Como é que conta essa pontuação negativa para mim? Vai contar tudo a mesma coisa? Ah, é uma morte, ponto. Ou vai contar pontuação diferente? Ó, um obstáculo idiota me matou, então, pô, eu dei muito mole, aí eu vou perder mais ponto. Ó, um obstáculo que é difícil pra cacete me matou, então, pô, já que aquele obstáculo a chance de eu morrer com ele é muito grande, então vale pouco ponto negativo para mim. Como é que vai ser? Não tem diferença. Tá. Então, é porque a gente só vai fazer uma fase.
Entendeu? Aí, tipo assim, se eu fosse fazer... Porque a ideia aqui, por exemplo, assim, eu colocar nível nos obstáculos. Para determinado obstáculo aparecer só em determinadas fases. Tipo, eu faço um conjunto de obstáculos e coloco, esses obstáculos podem aparecer da fase, sei lá, 1 a 5. Aí eu faço outro conjunto de obstáculos e esses vão aparecer da 6 a 10 ou da 4 a 10, entendeu? E aí você vai mesclando. Mas no nosso caso a gente só vai fazer uma. Mas aqui entraria também fase que o cara tá, sei lá, o nível de dificuldade, o cara tava fácil, médio, avançado, tal, para fazer assim, para dificultar ou facilitar o jogo do cara, entendeu? É, o bicho nem que você botou muito ela fechada, né? Porque é só para fazer uma fase aqui, mas senão teria que modificar o banco. Mais alguma coisa, galera? Bom, vamos começar a colocar os atributos. Olha só, eu acho mais vantajoso a gente colocar os atributos aqui do obstáculo. Primeiro, porque eles são os que a gente tem que prestar mais atenção. O obstáculo e essa outra tabela aqui, eu vou chamar essa tabela aqui de estatística do jogo, porque os atributos que vão ficar nela vão ser os atributos que vão contar ponto, que vão definir os acontecimentos aqui, com cada obstáculo, tá? Então, olha só, o obstáculo ele vai ter uma chave primária, aí eu vou colocar aqui para ele também, o nome. O que mais que o obstáculo vai ter? Vamos lá. O que mais? Ele tem um código, um nome, mais o quê? Tipo. Tá, beleza. Tipo. O que mais que ele vai ter? Oi? Devia separar uma parte para o obstáculo e uma parte dos inimigos. Porque, por exemplo, o inimigo tem vida, o obstáculo não tem. Pra botar aquele do inimigo, tipo, limitado. Aí ele não tem vida, só que é do inimigo, tipo, Mas aí você está falando inimigo ou cenário? Então, vamos pensar só aqui. Vamos pensar que o obstáculo é só inimigo. Beleza? Que aí o cenário a gente ainda vai ver como é que nós vamos fazer. Ele não está contemplado aí, não. o cenário acho que nem tem a necessidade, porque o cenário, como você viu ali, tem as rochas ali, ela vai passar, cabe o jogador só desviar dela. Só que a gente ainda tem o seguinte. Nós vamos ter que arrumar algum lugar para mostrar que o cara morreu. A gente ainda não tem. E essa morte ela pode ser pelo obstáculo ou pelo cenário. Tá? Então a gente ainda tem que arrumar algum lugar ali para mostrar. Então vamos deixar o tipo aqui. Vamos colocar aqui, olha. No lugar do tipo, vamos ver o seguinte. Como é que a gente pode chamar o número de vezes que eu tenho que atingir cada obstáculo para ele morrer? Vida. E aí o obstáculo tem uma pontuação, então pode deixar ponto mesmo? Olha só, eu não sei se vocês já viram isso, mas
é o seguinte, tem obstáculos que são mais comuns, tem obstáculos que são menos comuns. Então, que a gente podia dar uma classificada nesses obstáculos? O que vocês acham? De tipo assim, eu classificar esses obstáculos como tipo assim, fácil, médio, difícil, ou que tem pouco, ou dar uma pontuação para eles no sentido do seguinte: eu tenho, por exemplo, numa mesma partida, eu tenho tantos por cento de tal tipo de obstáculo, tantos por cento de outro tipo. O que vocês acham? Ou acho que fica meio complicado? Porque do jeito que está ali, ele vai ser gerado aleatório. Então pode ser que uma partida caia uma cacetada de obstáculo só difícil. E pode ser que uma partida só caia obstáculo fácil. Chances daquele obstáculo aparecer dentro de uma partida. Pode ser que até os 20 segundos seja o obstáculo fácil, até os 30 segundos. Pode. Pode ser Por faixa de tempo, por progressão. Então, vamos colocar aqui intervalo, que é o intervalo de tempo em que aquele obstáculo pode ser sorteado. Aí, à medida que a partida avança, você tem tipo um ponto de save que é para você sortear os próximos daquele... Beleza. Então vamos colocar lá... Olha só. Vamos pegar aqui nessa estatística. Primeira coisa que eu tenho que definir para ela é uma chave primária, né? Ih, caramba. Eu vou colocar aqui uma chave primária. Olha só, eu vou precisar, obviamente, de ter a chave da partida e a chave dos obstáculos aqui para ser chave estrangeira. Então isso aí, como está relacionado, eu não vou nem desenhar no MER, tá? Veja bem, se você pensar aqui, uma vida é de um obstáculo. Então, por exemplo, eu crio lá o obstáculo A. Esse obstáculo, ele tem 4 vidas, então precisa de dar 4 tiros nele para ele morrer. Só que, à medida em que a partida estiver rolando, eu não estou falando da configuração padrão desse obstáculo A. Eu estou falando desse obstáculo A nessa partida. Então, à medida que os jogadores vão atirando nesse obstáculo, eu tenho que ir debitando a vida dele até a vida dele zerar para eu dizer que ele morreu. Certo? Então, nesse caso, cada obstáculo que está numa partida, eu tenho que repetir o atributo vida dele. Entenderam a jogada? Aqui é a vida que esse atributo tem. Aqui é a vida que ele tem nessa partida. Entendeu? Porque pode ser que o cenário passe, aquele obstáculo passe e ninguém tenha conseguido matar ele. Tá certo? Então, é a vida que aquele obstáculo tem naquela partida. Aí eu vou precisar saber também o seguinte: eu preciso saber quem matou aquele obstáculo. Por quê? Porque eu preciso contar a pontuação dele, certo? Então eu vou colocar aqui, olha. Vamos chamar de assassino.
Aí eu sei quem matou. Quem matou o cara. Então, dos 2 jogadores que estão jogando a partida, um deles vai estar aqui, como assassino. Por quê? Porque na hora que eu for contabilizar quantos pontos um jogador teve, olha só, eu vou ter que navegar por aqui, vir até aqui, pegar quem foi o assassino, vir aqui e pegar quantos pontos aquele obstáculo que o assassino matou valeu para somar a pontuação que o cara fez na partida. A pontuação a gente pode colocar como um atributo do jogador ou uma entidade nova que seja mais... Não, a pontuação ela é justamente essa via aqui, olha só. Eu tenho que pegar, por exemplo, olha como é que vai ser a pontuação. Primeiro que, imagina assim, você como jogador, você pode jogar uma partida como jogador 1, então você está vindo por aqui, ou você pode jogar uma partida como jogador 2, e você está vindo por aqui. Então, tá vendo? Ora você faz parte desse subconjunto, ora você faz parte desse subconjunto. Então, mas lembra que eu falei das formas normais e que você não pode ter um atributo que é campo calculado? Então a pontuação é um campo calculado. Como é que faz o cálculo? É a soma de todos os obstáculos que você assassinou, menos a soma de todas as mortes que você teve em todas as partidas que você jogou. Então é um campo calculado. Então esse campo pontuação ele não vai existir. Você vai ter que descobrir ele através de um select. E isso vai fazer com que a gente crie um objeto de banco de dados chamado view. Nós vamos criar uma view. Uma view é uma consulta que fica em forma de tabela dentro do banco de dados. É. A gente vai criar essa view e a partir dela nós vamos fazer consulta nela para descobrir a pontuação do cara. Entendeu? De cada jogador. Isso vai ser um dos trabalhinhos que vocês vão fazer. É foda, maluco. Bom, o que mais vai precisar aqui? Vocês estão lembrando de mais alguma coisa? Olha só, galera. Tudo que vocês não lembrarem agora e precisar alterar no banco de dados depois, vai dar um trabalho violento, porque aí vocês vão alterar o banco, vai ter que sair alterando a aplicação até alterar o jogo e alterar também a programação no banco de dados. Então, não, é porque a pontuação vem daqui, ó. Quanto mais assassino tiver o meu ID, a minha chave primária aqui, mais significa que mais últimos tiros eu dei em obstáculos dentro da partida. Então aí conta ponto para mim. Entendeu? Então a soma desses pontos dos obstáculos de todas as partidas que eu joguei, que eu dei o último tiro, o assassino ficou no meu nome. Entendeu? Então é a soma disso tudo, porém eu tenho que subtrair todas as vezes que eu morri. Eu vou ter que ter uma view com pontos a favor e pontos contra mim. E aí, nisso, eu vou ter que fazer um somatório. Lembra da função agregada sum que eu mostrei? Eu vou ter que fazer um somatório de todos os pontos que eu tenho, a favor e contra. Dali vai sair minha pontuação. Só que essa view, você já pode ver que ela é com union. Né? Porque eu tenho uma união disso aqui, ó, mais isso aqui, ó, menos isso aqui, que aqui é que vai estar a quantidade de vezes que eu morri.
Entendeu? Aqui então tá tranquilo? Bom, então vamos pensar assim. Na partida, eu vou ter a chave estrangeira do jogador 1 e a chave estrangeira do jogador 2, certo? Então, toda partida ela vai ter lá vou colocar aqui um código que vai ser a chave primária dela, tá? E aí eu vou ter a chave estrangeira de jogador, como jogador 1 e jogador 2, porque são dois jogadores que vão participar. E aí eu vou ter também, olha, eu vou ter também que contabilizar a morte desses jogadores, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de morte 1, para eu contabilizar a morte dos jogadores 1, né? E a morte do jogador quando ele for o jogador 2. Tá certo? Porque quando eu tiver relacionado numa partida como o primeiro jogador e morrer, vai somar a minha morte aqui, ó, como jogador 1. E quando eu tiver numa partida como o segundo jogador, né, eu fui o segundo a conectar, vai somar minha partida aqui no morte 2. Daqui para cá tem como chave estrangeira. Aí depende. Se eu quiser colocar a chave estrangeira concatenada, né, uma chave estrangeira composta, eu vou ter que fazer a chave estrangeira código jogador 1 e jogador 2 como chave estrangeira. Por que eu sou obrigado a colocar o código? Porque imagina a gente jogando. Se eu jogar com você uma partida, depois eu nunca mais posso jogar de novo. Porque se só nós dois for chave estrangeira e primária da partida, a gente não pode jogar mais. Então eu tenho que colocar um atributo a mais aqui, porque esse código vai ser autoincrementado. Então a gente vai ser eu e você na partida 1, depois eu e você na partida 1000, por exemplo. Então mudou a chave estrangeira, a chave primária, entendeu? Então eu posso sim colocar os dois jogadores, né, como parte da chave primária aqui da partida. E aí na hora de relacionar ele vai estar aqui. Mas de qualquer forma, o assassino, ele não é chave estrangeira. Só que ele vai ter que ser um dos dois jogadores. Então, aí eu só vou somar. Eu vou pegar, por exemplo, morreu o jogador 1. Então eu vou no morte 1 e somo um ponto. Se o jogador que está relacionado aqui pelo jogar 1 morrer, eu vou ter que somar 1 aqui. Se o jogador 2 morrer, eu vou ter que somar 1 aqui. Aí, como vocês falaram para mim que não tem diferença de pontuação a forma que o cara morrer, então eu vou fazer uma conta simples. Tipo assim, perde 10 pontos quando morre. Então, tem 3 mortes aqui, ó, perdeu 30 pontos. Entendeu? Se tivesse diferença, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que colocar aqui, ó, no obstáculo quanto que vale a morte, porque aí quando o cara morresse por um obstáculo, eu teria que saber e calcular aqui quanto que valeu a morte dele, e a morte do cenário valeria um outro ponto, uma outra pontuação diferente. Mas no nosso caso, a morte é morte e está tudo certo. O cara morreu, vale uma pontuação negativa só. Galera, tem alguma coisa que está sendo esquecida? A pontuação para o cara morrer, para o inimigo morrer?
Então, a gente colocou aqui em vida. Ó, por exemplo, se a vida é 3, esse determinado obstáculo tem que tomar 3 tiros para morrer. Não, mas falando pontuação. A pontuação que vai. Aqui, ó, tá em ponto. Então, quando alguém assassinar esse obstáculo, eu pego a quantidade de ponto que ele gerou e vou somar para esse assassino aqui. Beleza? Olha só, então vamos lá para jogador. O jogador, ele vai ter lá o código como chave primária. Vamos colocar aqui para ele foi aqui que vocês pediram para fazer assim, vamos colocar um e-mail de confirmação do cadastro e uma confirmação do cadastro? Foi aqui que vocês falaram? Ou não? Não? Tá. O que mais que a gente põe pro cara lá? Vamos deixar aqui, ó. E-mail. Vamos deixar aqui um nick e uma senha. Fechou? Um e-mailzinho é sempre importante, né? Que caso você tenha que alterar os dados do cadastro do cara e tal. Beleza? Fechado, então? Olha só. Se no decorrer da matéria eu precisar alterar algum campo aí, vai ser para encaixar a matéria. Porque, assim, a ideia que vocês queriam passar do jogo, com esse banco dá para fazer. Assim, acho que a gente esgotou e levantou todas as informações assim, para poder fazer. Galera, eu vou falar aqui já sobre o trabalho para deixar registrado nessa videoaula. Então, toda vez que vocês quiserem saber o que é que foi combinado do trabalho, vocês vão vir nessa videoaula da criação do script de banco. Eu vou deixar no título lá, criação de script de banco de dados, do banco do trabalho. Olha só, o trabalho, faça chuva ou faça sol, esse trabalho é em dupla. Eu odeio todos os meus colegas. Vai fazer sozinho. Tá? Eu fiquei de sobra. Vai fazer sozinho. Só tem 3. Nós somos os últimos 3. Beleza. Sai na porrada. 2 vão fazer em dupla. E o último vai fazer sozinho. Esse trabalho. Então não tem a chance de alguém fazer em trio, fazer com 4 pessoas e tal. Não tem. Segundo ponto importante. O banco é esse aqui. Então, até segunda ordem, é esse aqui que vai ter que ser trabalhado. Então, não tem esse negócio de, eu fiz o meu banco diferente. Não tem. Terceira coisa. Olha só, o Fábio, ele precisa que o jogo de vocês saia antes, que a minha matéria consegue ensinar vocês a fazer atualização de tela. Tá certo? Então, ele usa lá um framework lá do Unity, que faz atualização de tela. Além disso, tem um código que você encontra na própria documentação do Unity que faz atualização de tela. Entendeu? É só você colocar lá, você faz algumas configurações e tem um códigozinho pronto, que é só você copiar do manual do Unity e colar, que faz atualização de tela.
Veja bem, nenhuma das duas formas eu vou aceitar se tiver programado assim no trabalho de vocês, que é para entregar no final do semestre. Nenhuma das duas formas. Então, se eu ver o código, eu conheço o código do Unity. Se eu ver o código do Unity, não vou aceitar, vai ficar com 0 no trabalho. Isso eu estou falando para atualização de tela. Tá? Se eu ver que usou o framework, lá do... Eu até esqueci o nome do framework, mas se eu ver que usou o framework que o Fábio passa, ou qualquer outro framework... É Photon, isso. 0. Vai ficar com 0 no trabalho. Por quê? O framework ou o código do Unity eu vou usar comercialmente. Tá bom, comercialmente. Mas aqui a ideia da matéria é que vocês experimentem todos os pepinos, todos os problemas que vão dar em você programar em rede. Tá certo? Então, a codificação do trabalho em rede, o trabalho pode ficar até uma merda, pode ficar com lag, não tem problema, não é isso que eu vou avaliar. Obviamente eu quero ver o trabalho funcionando, tá? Se der um lagzinho, eu vou até fingir que não vi. Mas eu quero que vocês passem pela experiência de ter programado em rede, tá certo? Então, o código vai ter que ser na mão, na unha, tá? Então, assim, professor, fizemos em trio. Beleza, escolhe 2 para passar e 1 vai ficar reprovado. Problema de vocês, né? Ou senão eu vou pegar e vou dar 0 para o trabalho e reprovo os 3, né? Porque aí pelo menos vocês não ficam inimigos, fica todo mundo amigo. Pareceu aqui com framework, qualquer que seja, ou código do Unity, beleza, reprovado. Professor, não deu tempo, eu fiz esse mesmo. Beleza, semestre que vem você faz outro jogo. No Unity tem um código pronto para você trabalhar em rede. Tem um códigozinho pronto, você olha no manual dele lá, já está prontinho, é copiar e colar, fazer a configuração que está lá, que ele já funciona em rede. Tem restrição de ferramenta que a gente vai usar para programar? Ou tem alguma que você recomenda? Não, a gente vai programar só no Visual Studio. Mas dali você pode, tipo assim, o teu código você pode colocar em qualquer lugar, né? Fala. Isso aí. Tipo assim, não pode ter nada que faça um bypass de você programar o seu servidor e você fazer na unha a sua conexão, mandar informação para um lado, pegar do outro. Não pode ter. Entendeu? Porque a ideia é você ver mesmo, pô, isso aqui está com problema, isso aqui está assim, isso aqui está assado. Pô, a informação está com lag. O que está dando esse lag? Eu estou mandando informação demais. Então eu tenho que escolher melhor os eventos em que o meu jogador vai mandar informação para o servidor. Entendeu? Então é basicamente isso aí que eu quero. Entendeu? Deixa eu ver. Veja bem, o trabalho vocês vão ter que me apresentar até o último dia de aula, último dia letivo, certo? Considere o último dia o seguinte: a gente tem o conselho do ensino médio, tá? Esse conselho, ele 3 dias antes dele, a gente tem que fechar a nota. Eu estou falando do ensino médio, mas, tipo assim, vocês têm o calendário de vocês lá, né? E como a graduação ela não tem conselho de classe, mais ou menos no mesmo dia que é o fim para eu cadastrar as notas para o ensino médio, para a graduação. Então eu tenho essa data fim para cadastrar a nota,
certo? Então, na aula anterior a chegar a essa data fim, é o último dia que vocês têm para me apresentar o trabalho. Não apresentou o trabalho, eu vou zerar a nota de vocês. E aí, se você tiver média para ir para a final, para ficar de IVS, né? Aí você vai. Se você não tiver média, você ficou reprovado direto. Beleza. Tendo média, você tem que, ainda assim, não tem prova final. É me apresentar o trabalho. Tá certo? Então aí você vai me apresentar o trabalho. De todo jeito, você só passa se me apresentar o trabalho. É me apresentar o trabalho e aí eu dou a nota para você. Tá? Não tem estresse. Me apresentou o trabalho, tá tudo funcionando e dentro das condições que eu coloquei antes, tipo assim, a sua nota tende a ser alta. Não significa também que vai ser 10, porque obviamente eu vou comparar os trabalhos, né? Tipo assim, teve um grupo que me apresentou com uma interface gráfica maneiríssima, tal, embora aquilo não seja parte da matéria, mas o cara teve mais cuidado, vai ganhar um pouquinho de nota a mais, com certeza vai. Mas também não me adianta me apresentar o trabalho com a interface gráfica maneiríssima se chegou na hora a comunicação não está funcionando ou a comunicação lá está com, sei lá, com Photon. Então, esse trabalho vai zerar. Tá beleza? Já vamos para a nossa aula prática, né? Vamos criar aqui o banco do jogo, né? Aí eu já vou fazendo rápido. Se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão parando e me perguntando, tá? Porque como a gente já viu essa parte de banco, qualquer coisa vocês vão me perguntando. Tá vendo lá? O jogador 1 e 2 são os dois campos que vão ser chave estrangeira de jogador. Morte 1 e 2 são o número de mortes que cada jogador está tendo na partida. E aí, como o default é 0, a morte começa em 0, né? Ninguém morreu ainda. Olha só, o campo intervalo são dois valores, né? O início e o fim, né? Tipo assim, 10 a 15 segundos, né? Certo? Como é que a gente pode fazer? Vamos colocar assim, vamos deixar intervalo, vamos deixar intervalo, por exemplo, assim, eu vou colocar assim 10, que é, por exemplo, o valor dele, 10, porque ele vai poder ser, nos primeiros, ele vai poder ser sorteado para os primeiros 10 segundos. Aí 20, ele vai poder ser sorteado de 11 a 20 segundos. 30, tá? Não, é intervalo de tempo. Lembra que a gente combinou? Por exemplo, um determinado obstáculo vai aparecer até os 10 primeiros segundos da partida. O outro. Mas a ideia é que
quem está no intervalo 10, de 0 a 10 segundos, seja mais fácil. E aí, à medida que a partida vai rolando... Gente, bom, é isso aí. Vamos criar lá para ver se tudo dá certo. Criei o banco, entrei nele, criei jogador, criei a partida. Criei o obstáculo. Criei estatística. Agora, vamos dar uma olhada lá. Tá aqui o jogo, né? O banco. Vamos criar o diagrama. Tá lá. Vamos ver se ficou tudo igual. Ó, jogador 2 vezes com partida. Tá lá, ó. Jogador 1, jogador 2, tá? Aí a partida liga com estatística. A partida liga com estatística, que é 1 para n, n para 1, que liga com o obstáculo. Beleza? Para ficar igual, vamos colocar aqui. Tá lá. É nesse banco aqui que a gente vai rir e chorar durante o semestre. Tranquilo?